Fala, rapaziada, beleza? Rapaziada, deixa eu só ajustar a iluminação aqui, peraí. Rapidinho. Vou só levantar um pouquinho aqui. Pronto. Agora vai ficar melhor. Ficou melhor. Então vamos lá, rapaz. Eu não tenho ring light. Ring light, acho que é ring light que chama, né? Eu tenho uma lâmpada normal. Então, por isso que não fica tão iluminado assim. Mas enfim, um dia eu vou comprar uma ring light. Mas vamos lá. Quero fazer o vídeo para vocês hoje falando sobre cobrança de diagnóstico. Hoje, eu demorei algum tempo, principalmente quando eu estava na oficina do meu irmão, eu demorei algum tempo ao meu vício, mais café. Eu acho que só essa madrugada eu devo ter tomado 1 litro de café, agora são 5h17 da manhã. Então acordei era 4 e pouco, acordei do nada, 4 e pouco. Tô com uma mania de acordar de madrugada, não sei porque isso. No calor eu não acordo de madrugada. No frio, que era para dormir a noite inteira, eu acordo. Não entendo. Enfim. Então, eu tô com... Na oficina do meu irmão, eu aprendi com os mecânicos que eu tenho que dar mais valor ao diagnóstico do que ao serviço. Como assim? Hoje, eu vendo uma sonda lambda, por exemplo, vou pagar R$100 na sonda lambda na autopeça. Eu vendo ela por R$100 para o cliente, dá para eu vender por R$100, e vamos supor uma sonda lambda de um Onix, vamos pegar um dos carros mais vendidos do Brasil aí, e eu cobro R$120, R$100 para substituir. Aí o cliente fala assim para mim, não, eu quero fazer o diagnóstico. Eu quero descobrir o que causou essa sonda lambda ruim. Ou eu quero fazer um diagnóstico para descobrir, por exemplo, eu quero descobrir se trocando a sonda lambda vai apagar a luz de injeção. Se trocar a sonda lambda vai melhorar o consumo. Então eu vou cobrar R$350. Hoje é o meu valor mínimo. Não para suspensão. Suspensão e freio é outro valor. Mas motor, injeção, elétrica, eletrônica, ar-condicionado também não. Mas motor, mexendo com motor, é esse valor. R$350 é o valor inicial. Ah, porra, Renan, você vai cobrar o dobro do valor, o triplo do valor para poder fazer diagnóstico? Sim. Sim. Começamos a fazer isso com pastilha de freio. O cliente chega para mim e fala assim, Renan, quanto está a pastilha de freio trocada? Eu pergunto para o cliente, desde 2014 isso. Não, desde 2013. Desde 2013. No primeiro ano que eu comecei a namorar minha ex. Eu me baseio muito, eu lembro das coisas por causa disso. Porque quando eu comecei a namorar minha ex, eu falei, preciso começar a ganhar dinheiro rápido, porque eu tinha a pretensão de casar com ela. Então, a gente ficou 7 anos juntos. Então eu tinha pretensão de casar, pretensão de trocar de carro, tudo. Eu falei, preciso ganhar dinheiro. Agora eu estou namorando, preciso ganhar dinheiro. Então eu comecei a mudar muita coisa na oficina, porque eu queria ganhar dinheiro de forma até mais fácil, não mais rápida, mais fácil, sem ficar 1 hora negociando com o cliente, enfim. Então foi 2013. O cliente chegou pra gente e falou assim, perguntou, quanto tá para trocar pastilha de freio? A gente começou a perguntar para o cliente, você quer que troque? Você vai me trazer ou você vai comprar? Eu não vou precisar fazer diagnóstico nenhum, não vou medir disco, não vou fazer pré-aceitamento, eu vou substituir e vou te entregar o carro. É isso que você quer ou você quer que eu faça um diagnóstico, verificações, testes, medições no sistema? Para verificar pino da pinça, fazer uma lubrificação no pino da pinça, desmontar tudo bonitinho, fazer uma limpeza no sistema. Então jogo um limpa-freio, depois uso uma pastilha eu ia falar, não é molibdênio, é outro material, acho que é cerâmica, acho que é uma graxa de cerâmica para usar nos pinos da pinça. Então você quer que eu faça um diagnóstico no sistema ou só substitua? Não, só substituir. Beleza, R$70 eu troco uma pastilha de freio. Para fazer uma verificação no sistema e trocar a pastilha, R$180. Então hoje eu trabalho assim, porque hoje quase
40% dos serviços que eu pego para fazer na minha oficina, o diagnóstico demora mais do que a substituição. Quase. Vai trocar uma vela, o diagnóstico... Luz de injeção, por exemplo. Eu estou com um Peugeot 2008 do meu primo, Matheus, que está nos Estados Unidos. Fiz até um vídeo que eu levei ele no aeroporto e voltei com o carro. Lâmpada de service acesa. Luz de injeção, que esse carro, esse Peugeot 2008, ele tem duas lâmpadas de injeção, só que ela tem 3 lâmpadas de injeção, se não me engano. É uma amarela e 2 vermelhas, e tem uma vermelha que tem um ponto de exclamação no meio. Só acho que são 3 lâmpadas. No manual tem uma lá que é relacionada ao catalisador, alguma coisa assim, que é essa que está acesa. Quer ver? Vou até mostrar para vocês. Essa aqui, ó, no Peugeot dele. Essa daqui que está acesa. Deixa eu pegar aqui na conversa com o mecânico. O mecânico me passou orçamento agora há pouco. Deixa eu pegar e mostrar para vocês. Essa luz aqui, ó. Sistema de autodiagnóstico do motor. Tá aqui, ó. Essa daqui. Não sei se dá pra ver. Deixa eu ver se dá pra ver. Cadê? Não vai dar pra ver, né? Acho que vai dar. Peraí. Essa aqui. Deu pra ver? Enfim. Tá aqui, ó. Intermitente, risco de destruição do catalisador. Solicite a verificação, tal. Sistema de controle motores avariado. É uma luz de injeção com ponto de exclamação no meio. Enfim, então é essa. E o aviso de cinta do airbag na central multimídia. Aparece na central multimídia e acende no painel. Então, já descobri, já arrumamos, o carro terminamos de arrumar ontem, já rodamos, vou continuar rodando, meu primo vai demorar ainda mais uns 12 dias para voltar dos Estados Unidos, então eu vou ficar com o carro dele, vou rodar pra caramba, para provar que realmente eu rodei. Ele falou: Renan, quando eu chegar no Brasil você me busca no aeroporto? Então eu vou buscar ele no aeroporto, com o carro dele, enfim. Então, eu falei: Matheus, se você não aprovar o orçamento, você já sabe. Que já troquei a bateria do carro dele, já fiz a revisão do manual, já fiz substituição de lâmpada, já fiz substituição de pneus, então eu já peguei para fazer freio dianteiro. Então eu já peguei o carro dele, ele sabe. Não aprovou o orçamento, o valor é tanto. Se ele pedir um diagnóstico de freio, o valor mínimo vai ficar em R$50. Se ele pedir um orçamento de suspensão, quer um orçamento de suspensão, fizemos o diagnóstico, o cliente não aprovou, nos paga R$50. O diagnóstico mínimo de freio R$50, o de suspensão são R$50. Ano que vem eu vou ir para R$60 ou R$70 a partir de 2025. Porque eu preciso pagar imposto para diminuir a desigualdade social. E nenhum cliente vai reclamar porque eu estou pagando imposto para poder diminuir a desigualdade social. Nenhum cliente vai reclamar de diminuir a desigualdade social. Então eu estou passando o dinheiro para o governo diminuir a desigualdade social. Então, eu tenho certeza que nenhum cliente vai reclamar desse valor. Porque todo cliente é empático e tolerante e não quer ver pessoas pobres por aí. Quer diminuir a pobreza no Brasil. Então, não tenha medo de aumentar os valores, porque todo mundo gosta de pagar imposto, porque imposto diminui a pobreza. A gente vê no Brasil como o imposto ele é devolvido muito bem para a sociedade. Todo mundo vê isso. A gente não vê buraco na rua, a gente não vê pessoas morando na rua, a gente não vê pessoas passando fome, a gente não vê pessoas sendo assaltadas na rua e o governo obviamente dá outro celular para a pessoa porque não teve a competência de proteger o cidadão. Então a senhora foi roubada no ponto de ônibus, o governo vai dar outro celular para ela, porque o governo é empático e tolerante às pessoas mais vulneráveis, vou dizer assim. Então todo governo faz isso, porque o governo realmente ele protege o povo. Então todo mundo sabe disso, que no Brasil a gente tem uma empatia e tolerância muito grande por parte dos governos. Então, enfim. Então hoje, o que eu cobro é diagnóstico. O diagnóstico não é somente para não tomar prejuízo. Vou fazer diagnóstico de trouxa. Não. Muitas vezes, nós começamos a cobrar, por exemplo, quando começamos a cobrar diagnóstico, meu irmão falava: Renan, nós temos que falar o preço do diagnóstico, porque, por exemplo, o cliente chegou na oficina. Quero fazer revisão geral. 90% dos clientes querem fazer revisão geral no meu carro. Primeiro, eu não faço.
Se você chegar para mim, eu quero revisão geral do carro. Eu vou falar, ó, eu vou fazer revisão de suspensão e freio, certo? É por isso que a gente começa. Se você quiser que eu comece pelo motor, a partir de R$350. A partir, não interessa o carro, Fusca, Brasília, Celta, a partir de R$350. Então, que revisão você quer? Por quê? Porque 99% dos clientes, a cada 1.000 clientes, 990 clientes, pede revisão geral do carro quando você passa um bujão do cárter. Não quero fazer não tem dinheiro agora não. Ele não aprova nem 10% do valor do orçamento. Ele não aprova nem 10%. Então ele pede revisão geral para fazer você de otário. Esse é o primeiro ponto. Se você cliente fica nervoso, mentira, não. Revisão geral, no meu caso, na minha oficina, eu que conheço a minha oficina, eu conheço o meu trabalho. Então, a cada 10, lá na Pedreira é assim, na Vila Leopoldina, a cada 10 que pede, 1 ou 2 reprovam, porque é bairro nobre. Santo André, mas Pedreira é o pior. Depois de Pedreira vem para Santo Amaro, depois de Santo Amaro vem para Socorro. Então, tem que cobrar diagnóstico. Porque o cliente fala assim, eu quero fazer revisão na suspensão e no freio. Você fala assim, olha, eu vou fazer revisão, eu vou montar o orçamento, eu vou te dar opções de preço, eu vou mandar bonitinho. Então, assim, para começar, R$50 do freio e R$50 da suspensão. Se você aprovar qualquer peça do orçamento, se você aprovar um pino da pinça de freio por R$30, eu não cobro mais o diagnóstico de freio. Então você já tem um abatimento de R$50 de diagnóstico do freio. Na suspensão, encontramos uma beleta ruim. Você mandou aprovação, você aprovou a beleta. O diagnóstico da suspensão vai ser descontado. Então você não paga mais. Então, não interessa, é um parafuso que você aprovar, já é descontado o diagnóstico. A gente explica, a gente anota, a gente imprime, o cliente assina, ele leva. Está escrito, aprovou o orçamento, tem um abatimento. Não aprovei agora, paga, voltando em 30 dias para fazer o orçamento relacionado, aquele orçamento que fizemos e repassamos para o cliente, ele voltou em 30 dias, nós cobramos o valor do orçamento e fazemos um PIX para ele do valor do diagnóstico que ele pagou. Então a gente retorna o dinheiro se o cliente voltar em até 30 dias. Ele paga, voltou em 30 dias, o orçamento não aprovado ficou em R$350, 360. Ele pagou um diagnóstico de 50. Ele voltou, ele paga os 360 para a gente e a gente retorna. Renan, não, mas por que você já não abate do orçamento? Não, porque são contas diferentes. Então a conta que a gente paga para o cliente é uma, a conta que a gente recebe é outra. Entendeu? Então são diferentes. Então a gente não abate. A gente recebe os 360 e faz um Pix para o cliente. Ó, agora está indo um Pix de R$50 que você tinha pago de diagnóstico. Então, lá na Pedreira, fiquei 16 anos registrado e 2 anos não. 2 anos. Eu comecei a trabalhar em 2002 lá. Fui registrado em 2004. Em agosto de 2004. Em 18 anos que eu fiquei lá, que eu fiquei trabalhando, 2 anos meio período, e depois 16 anos período integral, toda hora vinha cliente. Vou deixar o carro aí fazer revisão de suspensão. Aí a gente testava a febre do cliente. Tem diagnóstico de R$50. Não, deixa quieto, eu vou em outro lugar que não cobra. Se a pessoa ela não está aberta a ouvir como é que funciona, ouvir. Olha, funciona assim, o senhor paga, aprovando não é cobrado, voltando em 30 dias a gente faz um Pix de volta. Sempre foi assim, desde o primeiro dia que começamos a cobrar diagnóstico. Nunca o cliente pagou o diagnóstico, aprovou e o diagnóstico continuou sendo pago. Nunca foi assim, nunca foi assim. Provavelmente a partir do ano que vem vai ser. A partir do ano que vem vai ser. Vai ser assim. Como várias oficinas em bairro nobre funciona assim. Tem uma oficina que vários admiradores de carros, de Lamborghini, vão lá de sábado ver os carros saindo da oficina. Lá tem diagnóstico de carro, tem diagnóstico de Land Rover Velar que começa com R$6.000. Diagnóstico. Tem diagnóstico. O meu irmão tem prova disso porque é um cliente um vizinho
do condomínio do meu irmão levou uma velar nessa oficina ali em Santo Amaro, 6 pau só para fazer o diagnóstico. 6 mil. E se aprovar o orçamento tem abatimento, sabe o que o dono da oficina fala? Por que eu vou abater? Diagnóstico é um serviço. Substituir a peça é outro serviço. Por que eu vou abater um valor sendo que eu trabalhei? Não tem como eu abater ou recuperar o tempo que eu perdi. O tempo que eu gastei, que eu investi, que eu perdi no diagnóstico, eu vou conseguir recuperar? E ele está certo. Diagnóstico é um serviço. A visita, que nem cobrar visita. Eu vou ir fazer visita. Se você aprovar, eu vou descontar. Não, eu fiz a visita. Não tem como eu apagar da minha vida a visita que eu fiz. Não tem como. Então, cobra a visita e cobra o serviço. A partir do ano que vem, para a gente pagar um pouquinho mais de imposto, que a gente gosta de pagar imposto. Então, como a gente gosta, a gente precisa receber dinheiro para pagar imposto. Então, a gente vai começar a cobrar diagnóstico, não abater, para a gente ajudar o governo. Porque eu quero ver muito meu presidente viajando no Dia dos Namorados, e eu não. Eu, por exemplo, ano passado eu viajei 3 vezes para fora do estado, nenhuma para fora do país. Mas não me importa. O que importa é eu ver o deputado viajando para fora. O que importa é o presidente viajando para fora. É isso que importa para mim. É isso. Eu quero ver os meus políticos, os deputados, os senadores viajando. É isso que eu quero ver. Eles comprando mansões. É isso que eu quero ver. Isso, assim, eu não sou uma pessoa invejosa. Eu quero que eles tenham uma vida boa. Então eu preciso pagar bastante imposto para ver eles usufruindo bastante. Então eu quero trabalhar 5 meses do ano, até mesmo 6 meses do ano, somente para pagar imposto. Então, como eu sou uma pessoa muito... Renan Barreto é uma pessoa muito empática, muito tolerante. Quero diminuir a desigualdade no Brasil. Então eu preciso cobrar para eu repassar mais ou menos 41% de tudo que eu ganho, né? Renda, patrimônio, consumo, passar para o governo, sobrar uns 10, 11, 8% para mim líquido, sobra isso, mas não importa, o importante é que sobra mais para o governo, e assim a gente fica mais feliz. Então eu desejo receber mais dinheiro para poder transferir mais dinheiro para o governo, né? Então, a partir do ano que vem, provavelmente vamos começar a trabalhar com diagnóstico pago, mas não ressarcido. Não vai ser ressarcido. O cliente paga, talvez iremos trabalhar, o cliente paga, não vai ser ressarcido, só que a gente dá como crédito. Crédito, ele voltou aqui para fazer outro serviço, a gente usa aquele valor que ele pagou como crédito. Mas ressarcir ou deixar de cobrar, não iremos mais trabalhar assim a partir do ano que vem. Então o diagnóstico hoje para a gente é muito importante, porque muito serviço, às vezes eu passo, por exemplo, o carro do meu primo, levei ele para o aeroporto quarta-feira passada. Ontem, hoje é sexta-feira, hoje é sexta, 12 de julho. Ontem à noite eu passei o orçamento para ele. Então o carro ficou mais de uma semana para fazer o diagnóstico, para a gente descobrir todos os defeitos do carro. Uma semana. R$350, cara. O carro ficou fora do elevador, mas ele ficou numa vaga de chão. Dependendo, é que não entrou, mas se tivesse entrado, por exemplo, um carro para fazer motor, R$350 não é nada, porque eu poderia ter pego um serviço de motor, usado a vaga do carro, levantado, porque eu comprei, ano passado, a minha sócia comprou aquele elevador móvel, sabe aquele elevador móvel que pesa mais ou menos uns 400 kg? Ele é móvel, ele levanta o carro até 1,60 m. O elevador móvel, a gente move ele pela oficina, levanta, desmonta ali o motor, dá para desmontar o motor por ali, abaixa o motor, desmonta, solta o motor, pronto, coloca os cavaletes, levanta, até mesmo no cavalete, levanta no macaco, coloca o cavalete, levanta no macaco, enfim, tira o motor. Eu poderia ganhar de faturamento R$10.000, R$12.000 fazendo o motor de um carro. Então o carro ficou parado. Tudo bem que o orçamento que eu passei para ele ficou R$1.410, R$1.410 e uns quebrados. Passei para ele, tá até aqui, ó. Vou mostrar aqui, Matheus Barreto. Aqui, ó. Matheus, ó, até aqui, ó.
Aqui, ó. Tudo deu 1410 aqui. Aqui, ó. Tudo deu 1410. Aí eu mandei a etiqueta para ele. Mandei aqui, ó, as telas do scanner, ó. As telas do scanner, tudo aqui, ó. Enfim, tá tudo aqui, ó. Tela do scanner. Ó, scanner, sinal, interruptor de pedal de freio, tal, ó. Aqui. Aí aqui scanner. Enfim, aí tem um áudio, etiqueta do óleo, que ele trocou no dia 1º de 11 de 2023. Enfim, essa foi a última imagem. Ficou 1410, já batendo os 350 do diagnóstico. Então, rapaziada, o diagnóstico é muito importante porque hoje se perde muito tempo. Se perde um tempo absurdo fazendo um diagnóstico para cliente que ele quer fazer você de otário. Muito cliente quer fazer a gente de otário. Muitos. Então, se cobra diagnóstico é para selecionar cliente. Que nem o meu irmão sempre falou, Renan, você passa um orçamento. Por exemplo, o cliente pediu orçamento de suspensão. A gente analisava a suspensão, amortecedor dianteiro ruim, amortecedor traseiro ruim. Amortecedor dianteiro par trocado, R$1.000, vamos supor. O par traseiro, 400. Você passa para o cliente, olha, conseguimos analisar já o amortecedor traseiro. Ficou R$400. Pô, muito caro. Se a pessoa achou que o de 400, tudo bem que ela pode achar caro R$400 o traseiro, mas ela pode achar barato R$1.000 o dianteiro. Pode, normal. Ué, Renan, como assim? Pode, às vezes ela viu na internet que o traseiro, o mais barato, ela estava 480. O mais barato que ela encontrou é agora com 1.400. O da frente, ela pode achar caro. Só que ela pode achar barato, ou ela pode achar caro o traseiro, porque na internet ela encontrou por 300. Eu estou passando por 400. Ela encontrou por 200, ela encontrou por R$180 o par, e outra oficina que ela ligou cobra R$200 para trocar. Então, ela falou, pô, o traseiro por 400 eu achei caro, mas o dianteiro eu achei barato. E às vezes ela fala, pô, o dianteiro para mim, porque está ali no motor, então mexe, né, tá ali ligado com o volante, então eu prefiro trocar o dianteiro. Como já aconteceram milhares de vezes, eu passar um orçamento, por exemplo, de bieleta com amortecedor, o cliente, não quer fazer bieleta, troca os amortecedores. Ele não quer fazer bieleta. Muitas vezes ele prefere fazer um amortecedor ou aconteceram várias vezes. Ó, o que está fazendo barulho no seu carro é pivô. Pivô está fazendo barulho, só que o amortecedor está vazando. Então faz o seguinte, troca o amortecedor e deixa o pivô. Várias vezes já aconteceu isso. O cliente, não, troca o amortecedor. Mostra lá, tá vazando o óleo, a haste está com folga, enfim. O cliente troca o amortecedor e deixa o pivô. O carro continua fazendo barulho, só que ele está andando com o amortecedor novo. Várias vezes já aconteceu isso. Várias vezes. Sem exagero nenhum, várias vezes. Então, o diagnóstico ele é muito importante para selecionar cliente. O cliente entrou na sua oficina. É um cliente antigo, um cliente novo. Olha, aqui deixa sempre um papel visível. Sempre um papel visível. Para você evitar ficar falando. Seja geração Z. A geração Z tem muito no que nos ensinar. Muito. Que é não querer conversar com o próximo. É uma geração mais isolada, prefere ficar quieta, prefere ficar no celular. A geração Z ensina muito a gente. É que a gente, meio grosso, meio conservador, sei lá, a gente não quer abrir para poder aprender com os mais jovens. Eu, graças a Deus, tenho o meu sobrinho Gabriel aqui, que me ensina muito. Morar com pessoa mais nova é muito bom. Então, eu moro com ele, moro com a Juliana, com a minha sobrinha, e é muito bom, que a gente aprende muito. Que a gente, às vezes, eu sou mais velho, eu sei de tudo, sei mais que outra pessoa. Não. Os mais novos, muitas vezes, ensinam muito. Meu sobrinho me ajuda pra caramba no computador, me ajuda muito. Tem várias informações que eu não sei. Então, é bom. Então, a geração Z ensina muito, deixa tudo já exposto. Para quê? Para evitar conversar com o cliente. Evita. O cliente chegou na oficina,
aqui cobra diagnóstico. Tá bom, quero nem conversar, vou embora. Pronto, você evitou, às vezes você está no telefone, você nem precisa parar para conversar. O cliente já vazou, já foi embora. Então, tenha isso muito específico, muito padronizado, muito especificado para você evitar problema com o cliente. Ó, diagnóstico aqui, eu vou gastar tempo. Eu tenho que ligar um distribuidor, eu tenho que montar um orçamento bonitinho, eu tenho que parar ali, sentar, montar, pivô, vou passar 3 marcas. Beleza, vou passar 3 marcas. Amortecedor, vou passar 4 marcas. Isso, mão de obra. Vou passar as condições, política, de garantia, tudo. Vou passar tudo. Fazendo tudo, eu vou gastar 1 hora só para montar o orçamento. 1 hora é tempo. 1 hora na frente do computador. Se eu tivesse 1 hora de moto, eu poderia estar no distribuidor buscando, que nem semana passada. Semana passada eu fui no distribuidor ali no Tapecerica da Serra. Eu fui no distribuidor, eu voltei com 27 mil reais de peça na minha moto. 27 mil reais. Eu demorei 30 e poucos minutos para ir em Itapecerica. 30 e poucos minutos, eu saí de casa, era 6 e pouco da manhã, que o distribuidor lá, ele abre às 7 para poder fazer retira. Saí 6 e pouco da manhã, fiz em 30 e poucos minutos até Itapecerica da Serra. Esmerilhando também. O semáforo para mim era nada. Se não tivesse radar e polícia, eu estava fora, já tinha passado. Então eu cheguei lá, voltei, deu 1h20, 1h30 mais ou menos, para eu ir e voltar. Voltei com 27 mil reais de peça na moto, 27 mil. Então as pessoas acham, 1 hora do mecânico não é muito. Esse otário fica 1 hora vendo um filme pornô, fica vendo mulher na rua, fica falando sobre futebol, fica falando sobre política. Então, tem mecânico que é assim, eu não. 1 hora do meu dia dá para pegar muito dinheiro, dá para fazer muito dinheiro. 1 hora eu consigo receber uma Ducato, por exemplo, uma Ducato fazer um diagnóstico parcial de motor e já ter um orçamento aprovado de mais de 40 mil reais. Faça ali um diagnóstico parcial no motor numa Ducato, numa Master, numa Jumper, numa Boxer. Faça um orçamento, o cliente chega com luz de óleo acesa, com luz de injeção acesa, chega com barulho no motor. Em 1 hora eu consigo fazer um orçamento, um diagnóstico parcial no motor de uma Ducato, de uma Boxer. Um orçamento, o cliente aprova, não, tudo bem, pode desmontar o motor da Ducato, pode desmontar para fazer o diagnóstico completo. E pronto, só ali de mão de obra para desmontar o motor, vai 4 pau, vai 5, 6 conto. Entendeu? Então, você tem que entender que em 1 hora de um mecânico montando um orçamento, ele poderia estar montando um orçamento de 40 mil reais. Ele poderia estar montando um orçamento de 20 mil reais. Entendeu? É por isso que na pedreira são 2 andares. Um andar de baixo é para fazer orçamento mais básico, mais simples. O orçamento de cima, no andar de cima, é outro. Porque nós temos o prédio de Santo Amaro e do Socorro, de porta fechada, para atender cliente que a gente só pega carro para levar para Socorro e Santo Amaro, que é a minha em Santo Amaro não, ali em Interlagos ainda, é que depende do lugar. No Google fala Santo Amaro, mas a minha oficina está em Interlagos ainda. Ou no Socorro, lá é para cliente que Renan pega o carro e faz serviço. É muito difícil eu pegar carro de amigo para fazer diagnóstico. É muito difícil. Muito difícil. Então eu estou com o Jetta do Lucas, que eu coloquei downpipe, que agora ele quer colocar catback. Ele já aprovou o catback do Jetta. 3 pau e pouco. 2 abafador de alto fluxo, mais ponteira, enfim. O catback que eu fiz para ele de inox, 3 pau e pouco instalado. Ele já aprovou, já pedi, eu vou levar para trocar. Então, levar para fazer diagnóstico e tal. Se for fazer diagnóstico, pedreira. Aqui a gente leva para fazer 95% dos casos, é levar para fazer serviço. Meu irmão pegou ontem uma X4 do condomínio dele, pegou, o cliente falou, Vanderlei, já pode fazer o freio, trocar óleo e filtro, colocar um insufilme de cerâmica em todos os vidros, uma X4 novinha, colocar insufilme,
colocar PPF na X4, né? Colocar PPF em tudo. Ele quer que pinta as rodas de uma cor de um prata, que está com a X4 original, ele quer que pinta de um prata quase branco. Um prata quase branco. Ele quer que pinta as rodas da X4, ele quer que escurece a lanterna, as lanternas, não está muito vermelho, ele quer que escurece. Então a gente vai escurecer, vai fazer higienização interna, vai fazer hidratação e o tratamento, hidratação e proteção dos bancos de couro. A gente vai liberar a central multimídia, porque a central multimídia eu acho que eu não lembro muito bem, mas eu acho que é o CarPlay está só via cabo, então a gente vai liberar para fazer sem cabo. Então vai fazer muito serviço. Só essa X4 vai dar quase 11 pau de orçamento. Quase não 11 pau de orçamento. Só o PPF está dando 14. Faz ideia? Colocar PPF, está dando só de PPF, está dando 14 pau. Mais um insufilme que vai dar uns 1.000 e pouco. Mais a película nas lanternas que vai dar mais uns 400 pau. Mais a pintura da roda que vai ser mais ou menos 350 cada uma. Então, rapaziada, 1 hora de orçamento, o cliente tem que entender que não é toda oficina que tem 1 hora para ficar parado fazendo orçamento de graça. Ninguém é otário o suficiente para ficar aceitando fazer diagnóstico de graça. Ninguém. Se está aceitando fazer diagnóstico de graça é porque a oficina está parada. Não tem serviço, pô. Não tem. Oficina que está apertada de agenda. Enfim, por exemplo, na minha oficina a gente tem um quadro de fluxo que tem todos os carros que vão vir, todos os carros que já estão pagando diagnóstico. Então eu deixo claro para o cliente, eu deixo visível. O cliente que chega lá, ele olha, ele vê quantos carros pagaram diagnóstico. Ele vê quantos carros estão lavando, ele vê quantos carros estão para vir amanhã, quantos carros estão para se liberar. Tem um campo, previsão de diagnóstico, sem previsão de diagnóstico, sem previsão de entrega, com previsão de entrega. Então tem até sem previsão de diagnóstico. O cliente vê. Ontem eu passei na oficina para deixar umas peças, tem 6 carros na oficina, então tudo no fundo da oficina, assim, porque eu tenho um prédio, né? Tem um terreno para trás. Então a gente vai para trás e é um terreno que cobriu, né? É todo coberto atrás. Só que tem um galpão principal, então tem os 2 corredores do lado e os carros vão lá para trás. Então, tudo esperando o diagnóstico. Então, o cliente ele fica olhando, caramba, esses carros aqui estão com previsão, está sem previsão de diagnóstico? Sim, são carros que estão na oficina, não tem previsão de diagnóstico, não sei quando que eu vou terminar o diagnóstico. Se eu vou terminar amanhã, depois de amanhã, semana que vem, não tem previsão de diagnóstico, rapaziada. Então, muitos clientes eles têm que pôr na cabeça que oficina, né, o próprio mecânico ele precisa deixar claro para o cliente, porque o cliente não é obrigado a saber. Ele não é obrigado a chegar na sua oficina e saber como é que funciona. Então você deixa claro, compra um quadro de fluxo, manda fazer um quadro de fluxo e deixa claro carros que chegaram, carros que têm previsão de entrega, carros que estão aguardando peça. Então coloque lá, carros aguardando peça. Deixe bonitinho, deixe organizado, porque quando o cliente chegar, o cliente vê essa oficina, puta, os caras estão enrolados, os caras estão ocupados. Então eles estão cobrando diagnóstico por causa disso. Porque eles não têm tempo, eles não têm vaga, ainda tem carro para fazer diagnóstico. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Tenha organização para poder cobrar diagnóstico, para não ser chamado de ladrão, de enganador, para não ser chamado de qualquer outro adjetivo aí, tá bom? Um beijão e até a próxima.